Graças e paz, irmãos. Boa noite a todos. Boa noite a você que nos acompanha através da página Igreja Batista das Nações. Você é mais do que bem-vindo a este culto. Vamos abrir nossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 10, do versículo 20 até o 22. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 20 até o 22. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: temam o Senhor, seu Deus, e sirvam a Ele. Sejam fiéis a Ele e jurem somente pelo seu nome. Ele é o seu louvor e o Deus de vocês, que em favor de vocês fez essas grandes e temíveis coisas que vocês viram com seus próprios olhos. Quando os pais de vocês desceram ao Egito, era apenas 70 pessoas. Agora o Senhor, seu Deus, fez de vocês uma multidão tão numerosa como as estrelas do céu. Feche seus olhos, vamos louvar o Senhor. Pai, como é bom louvar o teu santo nome e declarar das suas maravilhas nessa noite. Grande é o nosso gozo de sermos chamados geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor é o nosso próprio louvor nessa noite, como diz a sua palavra, e que as nossas vidas, Senhor, possam ser ofertas vivas em seu altar nesta noite. Fala conosco, fala com cada pessoa que estiver aqui nesta noite, com cada pessoa que estiver assistindo essa live, e que o teu nome, Senhor, somente o teu nome seja exaltado neste lugar, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Vamos adorar o Senhor, vamos declarar a Ele o louvor que somente Ele é digno de receber nesta noite e declarar da sua bondade, declarar do seu amor leal. Aleluia. Receba a nossa adoração, Pai. Receba o nosso louvor nessa noite. Amém. Amém. Nunca falha.
és fiel em todo tempo. Sim, Ele é fiel. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel o tempo todo. Aleluia. Obrigado, Senhor. Certa vez Jesus contou uma parábola, e ao ouvir isso, um do que estava à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer do banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao Senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: Vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: O que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Há lugar na mesa, amados. Há lugar para as pessoas que estão lá fora, que ainda não ouviu falar desse Jesus tão maravilhoso. Ainda há lugar na mesa, há lugar na casa do Pai. E sempre haverá lugar. Por mais que muitas das vezes nós entramos por caminhos tão tenebrosos, nos distanciamos da sua presença, nos distanciamos da sua palavra, mas toda vez que nós decidimos voltar para a casa do Pai, nós sabemos que há lugar na mesa, porque o Pai nos espera de volta. E é isso que nós queremos declarar nessa noite, através desse próximo louvor, dizer que há lugar na mesa, há lugar na casa do Pai. Nunca se esqueçam disso, meu amado. Há lugar na mesa, há lugar para o banquete. Aleluias, aleluias.
por sempre nos preparar uma mesa, porque na sua casa é a mesa da comunhão, na casa do Pai é a mesa da reconciliação, na casa do Pai é a mesa do perdão, na casa do Pai é a mesa do amor, onde o Pai nos perdoa, onde o Pai nos recebe de volta, onde o Pai nos aconselha. Obrigado, Senhor, por ser esse Pai tão amoroso. Obrigado pelo teu amor incondicional, Senhor, que por mais que nós somos falhos, por mais que nós muitas das vezes saímos da tua presença, mas o seu amor nos atrai de uma tal forma que nós não temos para onde ir, a não ser para a tua casa, a não ser voltar para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. E obrigado por nos receber de volta, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Amém. Jesus é o bom pastor e cuida bem das ovelhinhas. Alimenta no caminho e dá água fresquinha. Ele nos livra do tentador, Ele nos livra do lobo mau. Eu reconheço a voz do meu pastor.
Pode me chamar, Senhor. Eu estou aqui. Estou ao seu dispor. Quando fizer algo nessa geração, não faça sem mim. Me usa pra orar. Quando falar, deixe-me ser o profeta. Quando mover, enche-me de ti. Quando fizer algo nessa geração, não faça sem mim. Pode me chamar, Senhor. Eu estou aqui. Estou ao seu dispor. Quando fizer algo nessa geração, não faça sem mim. Quero usar a minha canção pra despertar teu povo nessa nação e pra combater todo mundo de corrupção. Quando fizer algo nessa geração, não faça sem mim. Pode me chamar, Senhor. Que eu estou aqui. Estou ao seu dispor. Quando fizer algo nessa geração, não faça. Vai, John, vai. Você quer ser usado por Deus nessa geração? Quer? Me usa pra libertar os cativos. Me usa pra alimentar os famintos. Me usa pra ser a força do fraco. Eu estou ao seu dispor. Eu aceito seu chamado. Espírito Santo, aquilo que eu canto enche o meu coração de coragem pra mudar a minha geração. Pode me chamar, Senhor. Eu estou aqui. Estou ao seu dispor. Quando fizer algo nessa geração, não faça sem mim. Você vai por ele, quem vai? Amém? Que bênção, né? Vocês prestaram atenção na letra desse último louvor? Que Deus possa nos usar para essa geração. Amém? Amados, essa semana o pastor me convidou para estar ministrando e compartilhar um pouco da nossa viagem. Para quem não sabe, a gente ficou um período de 30 dias fora, e a gente ficou ali um período na Inglaterra, a gente passou um tempo também no país de Gales, e nas nossas últimas semanas a gente fomos para a Escócia. E aconteceu muitas coisas boas por ali. Durante o período que eu estava na Inglaterra, ali eu estive ministrando na igreja onde o Raoni é pastor. A gente desenvolveu um trabalho com as crianças ali local. Na galeria também, onde eu estive expondo, fiz um trabalho com os refugiados. E tivemos
grandes experiências também no país de Gales. A gente visitou ali a base da Bragá, então foi um momento muito bom. Eu gostaria muito mesmo de compartilhar sobre essa viagem hoje, mas eu não poderia também deixar de passar em branco essa data tão especial, que é o Dia do Pastor. Talvez tenha uma outra oportunidade, eu fale sobre essa viagem, mas hoje eu gostaria de trazer uma mensagem especial para vocês, pastores, e para a igreja também. Amém? E ontem, no culto de jovens, o pastor Wellington estava ministrando, e ele falou que, às vezes, Deus, ele nos dá um tema, e durante semanas, dias, a gente vai lapidando esse tema, a gente vai trabalhando em cima desse tema, e eu vejo como a arte. Às vezes, eu tenho uma ideia, e eu vou lapidando essa ideia, começo a elaborar o esboço, e não concluo. Até que chega um dia eu concluo aquela obra. E às vezes Deus te dá um tema específico para aquele momento. Você vai pregar e Deus fala assim, ó, quero que você prega isso. Então não tem dias, não tem semanas, você vai elaborar, é para hoje, é para agora. E quando eu fui preparar a mensagem para esta noite, eu fiquei pensando que palavra trazer o dia do pastor. A Bíblia está repleta de muitas passagens que falam sobre o pastor, que falam sobre profetas, grandes homens de Deus, né, que a gente pode chamar de pastores, que cuidaram de pessoas, que cuidaram de ovelhas. Mas o texto que soou no meu coração, que o Espírito Santo falou comigo, é Salmos 23. Você vai pregar os Salmos 23. E quando eu fui abrir em Salmos 23, falei, nossa, Salmos 23... Tantas vezes eu já li esse salmo de uma maneira tão automática. Às vezes a gente lê um texto tão automático, e às vezes você abre uns salmos, você fala, mas o que eu posso extrair desses salmos? O que eu posso falar sobre esses salmos? E eu fui estudar um pouco sobre esses salmos, e eu creio que é para pregar sobre esses salmos, porque durante a nossa viagem eu vivenciei um pouco desses salmos também. E quando recebi a proposta para estar ministrando, eu falei, bom, então é algo para trazer para a igreja e para os pastores. Abram comigo lá em Salmos 23, versículo 1 até o 6. Os irmãos que irem se encontrando aí no texto, se coloquem de pé para a gente estar lendo todos juntos. É um salmos muito conhecido, né? Às vezes a gente vê muito em para-choque de caminhão, né? Esses salmos, mas às vezes a gente não para extrair o que significa essas palavras desse salmo. Somente quem tem experiência com esse supremo pastor pode ter convicção do que esse salmista está dizendo. E ele começa dizendo assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Talvez a sua tradução diz em águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Os irmãos podem se assentar? Esses salmos é um salmos de Davi. E Davi, ele inicia esses salmos com tanta certeza e com uma convicção de ser um pastor e, ao mesmo tempo, de ser uma ovelha nas mãos de Deus. E esses salmos começam falando sobre relacionamento de um pastor
com um Deus todo-poderoso que cuida desse pastor. Ele fala sobre confiança, ele fala sobre cuidado. A gente começa a ler, a gente vê o cuidado que Deus tem com esse pastor. E ele fala sobre a bondade de Deus conosco, que somos as suas ovelhas. E mais do que isso, esse salmo ele começa a falar da experiência desse pastor com esse Deus, no caso, Davi. E esses salmos de Davi ele é considerado uma poesia hebraica. E Davi nos conta, durante esse salmo aqui, como que foi a sua caminhada com Deus, como que foi a sua experiência com Deus. E talvez, se as pessoas perguntassem para Davi, naquela época, fale-me mais sobre seu Deus. Fala-me mais sobre essa experiência que você tem com esse seu Deus. Fala-me mais como que você percebe esse Deus. E talvez Davi responderia com uma única frase: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou assim como Moisés. Talvez se as pessoas perguntassem para Moisés: Moisés, fala-me mais como esse seu Deus. Como que você se relaciona com esse seu Deus? Como que eu faço para mim experimentar esse seu Deus? Como que você percebe Deus? Qual é o nome do seu Deus, Moisés? E talvez Moisés responderia com 2 palavras: eu sou. Foi essa maneira que Deus falou com Moisés. E quando eles me perguntarem qual é o seu nome? E Deus falou com ele, você vai dizer, eu sou. Ou seja, Deus não pode ser definido, porque a partir do momento que nós definimos esse Deus tão grande, nós limitamos ele. Deus não pode ser comparado com nenhum outro Deus. Às vezes nós dizemos assim, o meu Deus é maior que o seu Deus. O meu Deus é maior que o seu Deus. Nós dizemos isso para as pessoas lá fora. Não, Deus é. Eu sou. Deus é. Eu sou. Por isso que Apocalipse vai dizer, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Eu sou o princípio, eu sou o fim. Eu sou o primeiro e o derradeiro. Eu gosto dessa palavra derradeiro porque ela diz que derradeiro é aquele que não é sucedido por nenhum outro gênero de sua espécie. Ele é um único. O nosso Deus é. Não tem como a gente arrumar uma outra palavra para ele. Ele é. Eu sou. Deus não é uma ideia minha. Hoje a gente conversava muito sobre isso em casa. Eu com a Rafa, a gente estava conversando sobre o Deus que as pessoas estão apresentando lá fora. Então Deus não é uma ideia minha. A minha ideia a respeito de Deus que é uma ideia minha. Mas esse Deus ele é tão bondoso, tão amoroso, que ele permite ser percebido. Ele é um ser sensível que se dá a conhecer. Ele se relaciona conosco. Ele é uma pessoa que ele vem ao nosso encontro. Ele quer ter comunhão com a tua igreja. Ele quer ter comunhão com cada um de nós. E o profeta Jeremias, lá no capítulo 29, versículo 13, ele vai dizer que e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Por isso que eu comecei dizendo que esse salmo ele fala sobre relacionamento. E Davi, ele tinha essa convicção muito grande, quando ele diz, parafraseando, se o Senhor é o meu pastor, eu não tenho falta de nada, porque o Senhor, Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho, então eu não preciso de mais nada, eu preciso do Senhor. Amém? E quando nós lemos esses salmos, nós observamos que ele fala sobre 3 ambientes. Ele começa falando aqui sobre o campo, a imagem do pastor com as ovelhas em pastos verdejantes, o pastor que leva a sua ovelha para águas tranquilas. Segundo, ele fala sobre o vale da sombra da morte, que é o lugar por onde esse pastor vai passar com as ovelhas.
E terceiro e último, ele fala sobre a casa do Senhor. Ele fala com tanta convicção que eu habitarei na casa do Senhor. No primeiro momento, esse pastor está ali em pastos verdejantes e juntos às águas tranquilas, esse pastor está guiando as suas ovelhas. Mas às vezes, amados, a gente pensa assim, é fácil. O pastor abre ali o aprisco e as ovelhas saem para os pastos verdejantes. Não, não era fácil. Antes desse pastor chegar aos pastos verdejantes, antes desse pastor oferecer águas tranquilas ali para aquelas ovelhas, eles tinham que passar pelo deserto da Judéia. Não era um lugar fácil, eles passavam pelos oásis, pelas veredas da justiça, até encontrar pastos verdejantes para aquelas ovelhas. Se nós pensarmos nas condições climáticas daquela época, a terra da Judéia era terra árida, e onde Davi provavelmente pastoreava suas ovelhas. Bem diferentes hoje das regiões que a gente conhece aqui. Nós estivemos ali no País de Gales, a gente viu ali as ovelhas nos campos, então é bem diferente. E aqui era bem diferente das regiões úmidas, que eram frutíferas, as regiões ali da Galileia. Se a gente pega um mapa ali, a gente percebe que a região da Galileia era muito frutífera. Então ali você via muitos pastos verdejantes. Então nós podemos entender que não era fácil encontrar pastagem. O pastor percorria por esses lugares áridos aqui. E para chegar num lugar seguro, num lugar tranquilo, o pastor passava por esses caminhos aqui. O Rafa colocou antes, mas está bom. Então essa é a primeira percepção que Davi vai fazer a respeito desse Deus. E assim como Davi, ele dedicava a sua vida cuidando daquelas ovelhas, o supremo pastor cuidava dele. Enquanto Davi dedicava o seu ministério cuidando das ovelhas, ali apacentando cada uma delas, Deus estava cuidando da sua caminhada. E não é diferente com a vida de vocês, pastores. Nós sabemos que o trabalho pastoral é árduo, foi lido aqui hoje pela Alice. Nós sabemos o quanto nós damos trabalho para vocês. Eu já dei muito trabalho para o pastor Tércio. Mas saiba que enquanto vocês cuidam de nós, Deus está cuidando de vocês. Deus está cuidando da sua família. Deus está enchendo seus celeiros. Eu me lembro quantas vezes acompanhei o pastor Tércio, a gente saía daqui, ia ali para o centro de recuperação, toda terça-feira, a Sô ficava sozinha em casa, eu ficava pensando, mas a Solange está sozinha. Deus estava cuidando dela. Deus cuida de vocês, pastores, assim como Ele cuidava com Davi. Eu lembro que, enquanto a gente estava indo para o País de Gales, o pastor com a Solange, vocês foram de carro quando vocês foram ou vocês foram de trem? Nós fomos de carro e assim, a gente pôde contemplar as paisagens ali do País de Gales. Tem um registro, acho que a foto 2, está vendo? Então aqui é pastos verdejantes. As ovelhas já estavam ali, saía do aprisco e já encontrava pastos verdejantes. Essa aqui é uma imagem do País de Gales, tem a outra também. O País de Gales hoje é um país que é onde tem 3 milhões de habitantes. E tem 9 milhões de ovelhas naquele lugar. Haja pastor, hein? E é um lugar muito bonito, é um lugar assim maravilhado. A gente ficou maravilhado e enquanto a gente andava, o Raoni ia contando para a gente, olha, aqui é assim, assado. E a gente olhava aquelas ovelhas, umas ovelhas marcadas de vermelho, outra de azul, Raoni explicando. Aí a gente entrava para uns lugares, tinha uns vales assim, aquelas águas tranquilas descendo. Eu falei, gente, eu comecei a lembrar desses salmos. E esses salmos me levou numa história de um pastor, que enquanto o pastor estava ali apacentando as suas ovelhas, ele percebia que uma de suas ovelhas estava encharcada de lama. Então o pastor corria, pegava aquela ovelha no colo, porque a lama, quando ela gruda
na lã da ovelha, e naquele sol quente, aquela lama vai secando, vai comprimindo o coração da ovelha, ela vai perdendo ali o seu ar, vai perdendo o seu ar. Então o pastor pegava aquela ovelha no colo, levava aquela ovelha até encontrar águas tranquilas, colocava aquela ovelha e começava a tirar o seu barro, e ela começava a respirar. Refrigera minha alma. E é isso é ser um bom pastor. Ele nos ajuda a chegar até o Supremo Pastor. É isso que vocês fazem com a gente. Às vezes a gente está com aquela lama, aquele peso, e a gente liga para o pastor de madrugada. A gente não pensa, a gente liga. Qualquer horário, é 5 horas da manhã, é 3 horas da manhã, e o pastor está sempre ali para nos oferecer pastos verdejantes, alimento sólido, e nos colocar de frente com Cristo. Obrigado por isso que vocês fazem pelas nossas vidas. Já mostrou? E no segundo ambiente, ele fala sobre o Vale da Sombra da Morte. Alguns estudiosos dizem que na Palestina, entre Jerusalém e o Mar Morto, existe uma trilha estreita e perigosa que corta ali aquelas montanhas, e por isso chama-se Vale da Sombra da Morte. Vales onde a ovelha e até mesmo o pastor corre constante risco de vida, porque tinha muitos desfiladeiros profundos, e se caísse ali, você morria. E a expressão aqui, amado, Vale da Sombra da Morte, trazendo para os nossos dias de hoje, significa um lugar sombrio, aquele lugar escuro, um lugar que te causa medo, um lugar que você fica apavorado. Quando você vai chegando diante daquele vale, você fica com medo. E Davi, ele conhecia os perigos daquele lugar. Davi sabia que ali naqueles vales tinha ali os inimigos, os lobos, que foi a primeira apresentação que as crianças fizeram, porque os lobos estavam ali preparados para atacar as suas ovelhas. E Davi, ele ia na frente, protegendo as suas ovelhas, com o seu cajado, com o seu bordão, e Davi ia cantando e louvando a Deus, e as suas ovelhas reconheciam a sua voz. Cadê a foto do vale? Essa foi uma foto que eu peguei de um estudo sobre o Vale da Sombra da Morte. E é isso que Davi está dizendo aqui no Salmos 23, capítulo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola. O bordão aqui, ou a vara, ela tinha a função do quê? De proteger o rebanho. Proteger o rebanho contra os lobos, contra os inimigos. E o cajado aqui, de quase 3 metros, que às vezes a gente vê esse cajado, não sabe para que significa esse cajado, né? Qual o significado daquele cajado? Ele tem ali uma ponta, que é um gancho, que o propósito daquele cajado é que enquanto o pastor estava passando por aqueles vales, e ele percebia que uma de suas ovelhas estava caindo por desfiladeira abaixo, ele pegava aquele gancho, ele enroscava no pescoço da ovelha e trazia ela de volta para cima, e colocava ela no caminho. E é isso que vocês fazem com a gente. É isso que vocês fazem com a gente todos os dias. Às vezes nós passamos por esses vales. E sabe, amados, Vale da Sombra da Morte é um dos piores lugares para a gente viver. Porque o Vale da Sombra da Morte, ele não avisa quando a gente vai passar. De repente você acorda, você já está passando por um Vale da Sombra da Morte, você está passando por um vale sombrio. De repente você liga o seu celular, você recebe uma mensagem. Fulano de tal, aquele amigo que você tanto ama, ele faleceu hoje. Você vai começar a passar por um vale sombrio. Essa semana, nós recebemos uma triste notícia. Pessoas daqui dessa igreja perderam seus entes queridos. Uma amiga da minha irmã perdeu uma criança de 7 anos. A gente orou pela vida do Pedro, que morreu afogado. O pai dessa criança, a mãe dessa criança, está passando por noites sombrias. Ela está passando pelo vale da sombra da morte.
Eu não quero aqui compartilhar o quanto essa mãe planejou para ter essa criança. Quando vocês tiverem a oportunidade, pergunta para minha irmã. E essa criança se foi. Temos que orar por essa família. Ela está passando por um vale sombrio. Às vezes, existem notícias que vêm, você vai fazer um exame e você descobre que esses exames foram alterados. Você está passando por um vale da sombra da morte. Um pai e uma mãe que se divorcia e deixa os filhos ali, essa criança passa por um vale da sombra da morte. O pai está passando por noite sombria, a mãe está passando por noite sombria. É um momento que a gente não espera, mas ele chega na nossa porta. Você que é policial, quando você sai de casa, você deixa a esposa, você deixa os filhos, mas você não sabe se você vai voltar vivo. A sua esposa ora a Deus porque não sabe se vai ter o marido de volta. O seu filho ora a Deus porque não sabe se você vai voltar para casa. E talvez você fale assim, Neto, mas eu trabalho numa cidade pequena. A gente tem policiais aqui na igreja que pode dizer com propriedade, existe hoje grupos de pessoas que saem à procura de matar policiais. Então essa família, elas passam por um vale sombrio por um determinado tempo, porque elas temem que esse mal, que a morte não chegue à sua porta. Essa pessoa que recebe uma notícia, você foi diagnosticada com câncer, e o médico diz para você, você tem 6 meses de vida. A partir deste momento, você começa a passar por vale sombrio. Você, a sua família, todo mundo. Uma família que descobre que o filho está envolvido com drogas, não é somente o filho que está passando pelo vale da sombra da morte. A família inteira está. Nós passamos por isso com meu irmão. E louvo a Deus porque ele está aqui hoje, servindo esse supremo pastor. Mas nós passamos por o vale junto com ele. A família inteira passou. O dia que nós fomos para o país de Gales, a gente estava planejado já para ir para lá. Aí o Raoni falou assim, Neto, eu preciso ir para lá também. Então eu vou dar uma carona para vocês. É bom que a gente não precisou pagar o trem, né? E fomos. Eu falei, mas o que você vai fazer lá? Ele falou assim, eu preciso ir visitar um amigo. Eu preciso ir despedir de um amigo. Eu falei, como é? Despedir de alguém? Despedir de um amigo? Por que você está indo despedir desse amigo? E ele falou, ele foi diagnosticado com câncer e ele está numa fase final. Eu tenho que ir lá. Eu preciso ir lá ver meu amigo. Eu vou lá. E a gente foi, e o Raoni ficou lá na casa dele, a gente não ficou junto. No outro dia eu fui perguntar, Raoni, como que é despedir de alguém que você sabe que vai morrer? Você ainda passou lá junto com ele uma noite. Qual é a experiência? Porque no meu pensamento, essa pessoa estava como? Prostrada, numa cama. Aí eu falei, como que ele estava? Ele estava lúcido, conversando. E eu fui lá, Neto, para confortar ele, a família, para aconselhar. Eu falei, como foi? Ele falou assim, eu saí de lá confortado. Eu saí de lá aconselhado. E eu falei, Deus, eu fui lá para cumprir um propósito. E eu saí de lá com esperança. E esse meu amigo está morrendo. Está passando por um vale da sombra da morte. E mais, sabe o que ele disse para o Raoni? Quando eu vier a morrer, provavelmente ele vai morrer em casa, eu não quero que me ressuscitem. Os médicos não precisam vir aqui me ressuscitar. Eu quero ir encontrar com o meu Senhor. Que convicção. Mesmo passando diante do vale da sombra da morte, ele sabia que ele estaria no colo, nas mãos do Supremo Pastor. Ele sabia que Deus estava cuidando dele. Ele falou assim, cuide da minha família, visita minha esposa, visita meus filhos. E isso, sabe que me fez me lembrar histórias de uns soldados
E enquanto eles estavam ali salvando famílias do incêndio, um dos soldados percebeu que o seu amigo não estava mais ali junto com ele. Então ele chegou até o capitão e falou: capitão, peço permissão para sair, porque o tal soldado ele não está aqui. Eu preciso entrar na casa, eu preciso resgatá-lo. E o capitão falou: eu não autorizo você sair daqui. Ele falou: capitão, eu peço permissão para sair. Eu preciso ir lá resgatá-lo. E o capitão não autorizou. E ele saiu e foi. E voltou com aquele amigo no colo, já morto. E quando ele chegou diante do capitão, o capitão falou para ele assim: eu avisei, você arriscou a sua vida para tentar salvá-lo, mas ele já estava morto. E o soldado falou: não, capitão, quando eu cheguei lá, ele estava vivo. E ele olhou no meu olho e disse: eu sabia que você viria. Isso se chama lealdade, amados. Há pessoas que estão passando pelo vale da sombra da morte, que precisa de um auxílio. E é isso que vocês fazem pelas nossas vidas. Às vezes tem vales que a gente está passando que eu não compartilho com a Rafa, eu não compartilho com nenhum irmão, mas às vezes eu mando uma mensagem para o irmão Anderson, para o pastor Anderson, para o pastor Terço, compartilho com o pastor Wellington, porque eu sei que eles estão lá para me ajudar na caminhada. Vocês estão lá para passar conosco no vales sombrios, noites sombrias, dias que às vezes não adianta a gente compartilhar com um amigo. A gente sabe que ele vai ouvir, mas a gente sabe que o pastor, ele sempre está ali disposto para nos ajudar. E é interessante que, às vezes, a gente tem vales, amados, que a gente escolhe. Tem noites sombrias que a gente escolhe. Ela não vem na nossa vida, a gente procura com as próprias mãos. Talvez muitos de vocês aqui poderiam testemunhar. Quantas vezes a gente entrou por caminhos tortuosos, caminhos perigosos. E mesmo assim, o pastor vai lá, nos discipula, pega o cajado, nos traz de volta e nos leva para as veredas da justiça. E nos coloca em águas tranquilas. E diz: conta comigo, eu estou do seu lado. Você não está sozinho, vamos caminhar junto. Não vai por esse caminho, meu filho. Não compra o carro agora. Né? Quantas vezes? Não faz isso, vai fazer faculdade, não faz isso agora. O pastor sempre ali nos auxiliando. Não toma essas decisões. E às vezes nós estamos parecendo aquelas ovelhas rebeldes, né? Damos trabalho para o pastor. Já dei muito trabalho para o pastor. Muito trabalho. Mas em momento nenhum o pastor desistiu de estar ali, de me aconselhar. E eu me recordo que um tempo atrás, muito tempo atrás, eu e a Rafa ainda era noivo, e eu estava passando por um momento tão difícil, e passando por uma fase difícil. E eu liguei para o pastor, falei: pastor, eu preciso compartilhar algo sagrado. E eu estava morando em Pouso Alegre, assim que eu mudei para Pouso Alegre, era líder de jovens. Aí o pastor falou: te espero na pracinha ali. Eu vim e ali a gente começou a conversar e eu comecei a chorar. E falei: eu acabei com o meu ministério, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e fiz isso, e fiz aquilo. E eu não sou digno mais de ser líder de jovens. E acabou. E o pastor me contou a parábola da ovelha perdida. Ele falou: você conhece essa parábola? Eu falei: conheço. Ele falou assim: então, eu sou aquele pastor que estou sujeita a deixar as 99 para ir te buscar se você sair da igreja. Então, se eu estou aqui hoje, amado, porque eu sei que tem pessoas que pagaram um preço de oração pela minha vida. Que tem pessoas que não desistiram de mim. Que não desistiram de vocês. Que enquanto a gente estava lá no mundo, tinha pessoas aqui orando por nós. Eu já testemunhei aqui a respeito de um livro que tinha aqui, um caderno, que tinha muitos nomes de pessoas
meus amigos que partiram, pessoas que estão lá no mundo, essa igreja pagava um preço de oração. E quando eu me converti, eu vi esse caderno aqui, o meu nome estava lá. Vocês oraram por mim. Vocês pagaram um preço pela minha vida. Tem vales que eu passei que eu creio que Deus não permitiu que eu descesse a sepultura por causa da oração dessa igreja, por causa desse ministério. E terceiro e último, ele fala sobre a casa do Senhor, que por mais que nós passamos por vales sombrios, o salmista vai dizer assim: eu não vou temer mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola. E mais, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esses salmos, ele fala sobre a comunhão. Ele mostra o cuidado do pastor com as suas ovelhas e o cuidado do supremo pastor com ambos. Enquanto o pastor está cuidando das ovelhas, Deus está cuidando de vocês. E ele termina na mesa. Ele termina na casa do Senhor. A sombra da morte, amado, ela pode passar pelas nossas vidas. Mas nós continuaremos caminhando, porque nós sabemos que do outro lado do vale existem águas tranquilas, existem pastos verdejantes. E tudo isso que eu disse tem um paralelo muito grande com Jesus. Não tem como a gente não falar de Jesus. Esse salmo está falando sobre ele. Jesus passou pelo vale da sombra da morte ali no Getsêmani. A Bíblia vai falar que ele suou sangue naquele momento ali. Ele encarou a morte no nosso lugar, mas a morte não pôde detê-lo. E Deus deu a ele o nome que está acima de todos os nomes, para que todo joelho se dobre e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus preparou uma mesa para Jesus e fez triunfar sobre a morte. E Jesus prometeu que um dia Ele estaria conosco e nós estaremos com Ele nessa mesa, no reino consumado. E esse salmo fala sobre esse supremo pastor Jesus Cristo, que se entregou por cada um de nós. E João capítulo 10 é o texto que eu quero terminar, que diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu a conheço, o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Eu ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Parabéns, pastores, pelo seu dia, pelas suas vidas em nossas vidas. Faço das palavras de Jeremias a minha oração para vocês. E darei a vocês, pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Que vocês continuem sendo pastores segundo o coração de Deus. Nós louvamos a Deus pelas suas vidas. Nós queremos orar por vocês nessa noite. Chamar o pastor Tércio, Solange, a Karina, o pastor Anderson, o Hélito, a irmã Nancy. Ali era a foto do cajado, mas agora que o Helder colocou.
que o Rafa colocou. Mas vamos nos colocar de pé, estende suas mãos para cá. Feche seus olhos e vamos estar orando nesse momento. Pai, como nós somos gratos pela vida desses pastores. Nós te louvamos pela vida de cada um, pela vida do pastor Tércio e pastora Solange, que há tanto tempo caminha com essa igreja. Bem antes de eu chegar neste lugar, eles já dedicavam com tanto amor ao chamado que o Senhor confiou em suas mãos. Mesmo passando por vales sombrios em suas caminhadas, noites sem dormir por causa de algumas ovelhas, ou até mesmo por lutas espirituais, eles nunca abandonaram esse ministério, eles nunca nos deixaram, Senhor. Tantas coisas aprendemos com eles, tantas coisas testificamos através de suas vidas, e por isso nós te agradecemos e te louvamos. De igual maneira, Senhor, nós te louvamos pela vida do pastor Anderson, pela vida do pastor Wellington e sua família, que mesmo estando pouco tempo a esse ministério, aqui nessa igreja, nós sempre percebemos neles o amor que eles têm pela sua palavra e o quanto eles têm sido fiéis a Ti, Senhor. O quanto eles têm sido um canal de bênção em nossas vidas, abençoando esses ministérios, chamado Igreja Batista das Nações. Continue instruindo cada um deles na sua palavra, formando neles o caráter de Cristo, homens segundo o seu coração, como diz Jeremias, para que através de suas vidas, Senhor, nós podemos ser mais ainda abençoados. Obrigado, Senhor, por não permitir que esses pastores entrassem por outros caminhos, assim como muitos pastores, cujo seu Deus hoje se tornou Mamon. Mas esses pastores que estão aqui, nós podemos testemunhar que eles permanecem na palavra, que eles estão sob a sua palavra. E mais uma vez nós queremos declarar como igreja, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e tenha misericórdia de vocês. Que o Senhor sobre vocês levante o seu rosto e te dê a paz. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queremos chamar as crianças. Graça e paz, irmãos. Eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé, que a gente vai cantar um louvor em homenagem ao Dia do Pastor.
Eu gostaria de chamar os pastores e as suas esposas aqui e queria chamar a irmã Leia para estar orando por eles. Não, aí sobe. Jeito? Ai, Senhor. Amém. Vão aqui, meus queridos. Deixa elas entregarem os presentes. Dá um abraço. Glória a Deus. Ganhar presente é muito bom. Ai, ai. Estão todos felizes, que bom. Amém, igreja? Creio assim que é motivo, né, de darmos glórias mesmo a Deus pela vida desses homens abençoados, né? Juntamente com as suas esposas, Deus tem feito maravilhas no nosso meio através da vida deles. A palavra do Senhor, meus queridos, diz assim lá em Atos 20, 28, que o Senhor, né, o Espírito Santo de Deus, os constituiu bispos para pastoreares a igreja de Deus. Amém? Em seguida, no versos 29, Paulo está alertando dos lobos que viriam. E hoje foi falado muito aqui sobre os lobos, né? Sobre aqueles que atacam o rebanho. Então, assim, que o Senhor os revista, em nome de Jesus. Que o Senhor enche vocês do Espírito Santo. Que aonde vocês tocarem, aonde vocês colocarem a planta dos seus pés, Pastor Tércio, Pastor Anderson, Pastor Wellington, vocês sejam cheios do poder de Deus. Para a honra e para a glória dele. Que em tudo que vocês forem fazer, o Senhor esteja com vocês. Amém? Que Deus abençoe Solange, que Deus abençoe irmã Karina, que Deus abençoe a irmã... Esqueci? Nancy. Glória a Deus. Tem hora que dá o branco, 60 está chegando, o branco vai dando, né? Glória a Deus por isso. Mas eu gostaria que a igreja agora mais uma vez se levantasse. E nós levantássemos um clamor mesmo diante do Senhor para guardar a vida deles. Nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Tempos onde eles irão, juntamente com o rebanho do Senhor, enfrentar. Nós sabemos o que está vindo por aí. Só Deus sabe, né? O que nós vamos passar como igreja do Senhor. E que eles sejam realmente guardados e revestidos pelo Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, nós queremos nos apresentar como igreja do Senhor Jesus diante da Tua presença. Deus, aqui estão, Senhor, meu Deus, os anjos que o Senhor levantou nesta casa. Espírito Santo de Deus, sê com eles, guarda as suas vidas, livra eles, meu Deus, de todo mal, livra eles de todo intento das trevas, livra eles, meu Deus, de toda bandejas de Satanás. Pai, em nome de Jesus, revista eles da cabeça aos pés e dos pés à cabeça. Guarda os teus filhos diante da tua presença. Deus, em nome de Jesus, guarda os seus familiares, guarda os seus filhos, guarda os seus netos, guarda a sua geração. Deus, que a geração deles venha testemunhar de que o Senhor é Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos sabedoria, graça, discernimento, renovo do céu sobre a vida dos teus filhos. Deus, em nome de Jesus, que eles sejam mesmo direcionados pelo Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez na vida deles. Até aqui o Senhor tem guardado. Eles têm, Senhor meu Deus, cuidado, Senhor meu Deus, com o exímio da tua palavra. Deus, eles têm sido realmente instrumentos do Senhor para nos conduzir na tua presença. Por isso, Senhor, nós te louvamos. Deus, guarda cada um deles. Nós te agradecemos pela vida deles, Pai. Em nome de Jesus, que nesta noite eles recebam o maior presente do Senhor. Não nosso, Pai, mas do Senhor. Que seja a porção dobrada do teu Espírito. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos.
Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor meu Deus, e amém. Amém? Canta parabéns para os pastores, mas vamos cantar. Amém? Parabéns para vocês nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Os nossos pastores. E viva o pastor dos pastores, que é Jesus Cristo. Para ele, toda a honra, toda a glória. Amém? Glória a Deus. Deus nos abençoe. Graça e paz do Senhor Jesus, amém, amados? Queridos, deixa eu vou só dar uma palavra breve aqui, no nome dos pastores, eu quero tomar a liberdade. Rapidamente, que nós temos mais um louvor, vocês aguardem aí. Uma das coisas que eu queria deixar aqui para os amados é o seguinte: é um momento verdadeiramente gratificante esse, pelo reconhecimento, pelo carinho, pelo cuidado da igreja. São 26 anos, né? Não são 1 ano, 2 anos, são 26 anos de trabalho. E eu creio que Deus tem algo novo, viu, pastores? Escutem isso. Eu recebi uma palavra hoje, uma pessoa me ligou, eu recebi uma palavra de Deus, de que Deus está preparando um momento totalmente novo para esta igreja. Tudo que está acontecendo aqui é tudo propósito de Deus, porque é algo e esta pessoa, a única coisa que a pessoa me disse, eu quero compartilhar com a igreja e principalmente com os outros 2 pastores, é que nós precisamos estar prontos para aquilo que Deus irá fazer. Porque algo novo Deus tem para fazer em nosso meio. E eu queria também, aqui, na pessoa dos pastores que aqui estão também, pedir aos amados que estejam orando pela unidade pastoral, por sabedoria, para a gente ouvir a voz do Senhor e dizer: Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui. E também para resolver as coisas que estão se movendo, águas estão se movendo. E eu queria que os irmãos estivessem orando a Deus para chegar dentro do propósito do Senhor. Deus abençoe no nome de Jesus. Amém. Vamos continuar declarando da bondade de Deus. Amém? Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Creio que temos maravilhas para testemunhar a respeito desse Deus. Amém? Então tenha o privilégio de ofertar o seu dízimo, as suas ofertas neste momento, mas sobretudo, oferte a sua vida diante do seu altar. Amém? És fiel em todo tempo.
Ele é. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus, com a doce voz que me guia em meio ao fogo, a escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. Aleluia. E és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Ele é fiel, Ele é fiel. E és fiel em todo tempo, Sim, Senhor. em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser e entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. E és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus, e eu cantarei da bondade de Deus, e eu cantarei da bondade de Deus. Receba, Senhor, toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Como é bom cantar da sua bondade, Senhor. Aleluia. Amém. Amados, a gente vai estar encerrando. Só quero ler os pedidos aqui, aniversariantes. Ontem foi o aniversário das irmãs Giselda e Letícia Costa. A Letícia Costa se encontra aqui, a Giselda? Amém. Dia 16 será do pastor. Amém? Orar pela questão do nosso templo. Vamos orar, amados irmãos. Pela Rose do Luiz, por enfermidade. Pela dona Marlene, ela está com muita tosse. Amém? Senhor, nós queremos clamar pela vida desses aniversariantes, do qual foi colocado aqui, pela irmã Giselda e pela Letícia, pela vida do pastor Tércio, Senhor. Pedimos que o Senhor continue, ó Deus, derramando das suas bênçãos sobre as suas vidas e que eles recebam um presente
diretamente do trono da sua graça, Pai. Algo que nenhuma ferrugem pode corroer, Senhor, mas algo que venha para a sua interioridade, ó Pai. E que eles estejam a cada dia mais sendo grato a Ti pelo privilégio de viver, Senhor, mais um dia em Tua presença, Pai. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, o tempo do qual nós sabemos que o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. O Senhor proverá, o Senhor sabe, ó Deus, ó Pai, que nós estamos aqui para servir o Senhor, para anunciar o Teu reino, ó Deus, para abençoar pessoas e ao mesmo tempo ser abençoados por elas. E nós clamamos que o Senhor prepare, Senhor. Prepare sim um templo, mas sobretudo que nós descansamos no Senhor, Pai, em nome de Jesus. Clamamos pela vida da Rose, Senhor, por enfermidade, ó Deus, pela Marlene também que está com tosse. Clamamos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito visite, ó Deus, ó Pai, essas vidas, e que o Senhor venha com o Seu bálsamo, meu Deus, trazendo cura, trazendo restauração, Pai, mas sobretudo trazendo, Senhor Deus, Pai, também ali revelando a elas o Senhor Jesus, o senhorio de Cristo que venha sobre a vida delas, ó Pai, e que elas venham crer verdadeiramente que o Senhor pode curar sim, Pai, em nome de Jesus. Nós Te louvamos por tudo que foi apresentado nesta noite, mais uma vez, ó Deus, pela vida dos pastores. Obrigado, Senhor. Continue visitando as nossas vidas e derramando do Seu amor, da Tua graça sobre nós, ó Pai. Em nome de Jesus, nós nos despedimos na Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Deus abençoe, em nome de Jesus. Pode cumprimentar os seus irmãos com a paz do Senhor.